Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Players do Mercado. Eu sou o André Santana e nesse vídeo, pessoal, vou apresentar para vocês a terceira lei importantíssima do método Wyckoff, que é o quê? A lei do esforço versus resultado. Beleza? Fique até o final, pessoal, que esse vídeo tá imperdível, viu? E se você não assistiu os vídeos anteriores, que é referente aos conceitos básicos do método Wyckoff, bem como a primeira lei de Wyckoff, né, que é a lei da oferta e demanda, que é o que? Essa lei fundamental da economia, o Wyckoff foi o primeiro a introduzir aonde? No mercado financeiro. Além disso, nós vimos o quê? Temos vídeos também referente à segunda lei, né? A lei da causa e efeito, onde nós vimos o quê? Os ciclos do mercado. O que são ciclos, né? Lembrando que o mercado, para ele subir ou descer, né? Primeiro ele tem que criar uma causa, né? E lá nesse vídeo a gente detalha bem para vocês, beleza? Se vocês não assistiram, retornem lá que esse vídeo também ficou muito bom, beleza? Antes da gente seguir, pessoal, já se inscreve no canal, dá aquele like maroto, beleza? E compartilha com aquele seu amigo que não conhece o método Wyckoff ou conhece e quer aprimorar. Beleza, pessoal? Então, vamos para o nosso vídeo. Galera, antes de tudo, a gente tem que entender o quê? Quando a gente fala de esforço versus resultado, podemos pensar no seguinte, podemos pensar em um carro, ele se deslocando ao longo de uma via. Então, perceba que quando ele está numa via plana, ele vai estar, você precisa estar com uma certa pressão, o quê? No acelerador. Você vai estar gastando medianamente ali a quantidade de combustível. Agora, à medida que você vai subir um morro, né, pegar algo íngreme, quanto mais íngreme você tem que fazer o quê? A pisar mais fundo no acelerador. Você tem que pisar mais fundo para o quê? Para conseguir subir. E quando você vai pisando cada vez mais fundo, o que acontece? Você vai gastando cada vez mais combustível, né? Da mesma forma, quando você está descendo a ladeira, o que acontece? Você não precisa quase nem acelerar, pisar no acelerador, né? Você deixa o acelerador mais suave, muitas vezes pisando no freio, ou seja, o carro ele vai se deslocando sem muito esforço, sem gastar pouco combustível. Beleza, André, mas para que você veio falar isso aqui pra gente? Porque a gente vai fazer uma analogia ao mercado, né? O mercado financeiro. Primeiro de tudo, a gente tem que entender quem que é o combustível do mercado? O combustível do mercado, ele é o volume. É o volume que vai expressar o quê? As negociações. Não sei se vocês se recordam lá no vídeo de oferta e demanda, que eu apresentei para vocês o book de oferta, né? Então, assim, para o mercado subir, ele tem que consumir o quê? Várias ordens de venda que ficam aonde? Que ficam ali no book, né? Então, quanto mais ordens eu tenho ali, mais o quê? Mais agressões de compra o player vai ter que fazer para o mercado subir. Ou seja, mais ele vai ter que fazer o quê? Pisar no acelerador, né? Ele vai ter que gastar mais combustível para levar o mercado para cima. Da mesma forma, se o mercado está querendo jogar o mercado para baixo, ele tem que o quê? Consumir as ordens de compra que ficam aonde? Que ficam ali no booking. Então, para isso, se você tiver muitas ordens, ele tem que pisar fundo no acelerador. Para o quê? Consumir todas essas ordens de compra que estão no booking, né? Fora as agressões também vão ter contrário, para ele conseguir jogar o mercado para baixo. Da mesma forma, quando o mercado está sem interesse e não tem muitas ordens no book, né? O player ele pode, nem precisa, às vezes, gastar muitos contratos, ou seja, fazer tantas agressões, e ele já consegue deslocar o mercado para cima ou para baixo. Então, pessoal, aqui no mercado, o que a gente tem? O esforço, né, é exatamente a quantidade de volume que será necessário para o quê? Para o preço se deslocar. Ou seja, quanto que o player, o big player ali, ele vai ter que o quê? Injetar no mercado, né, agredindo, fazendo com ordens de compra ou agredindo com ordem de venda para deslocar o mercado. E muitas vezes, quando o mercado está travado, pessoal, ali, às vezes você vê um volume excessivo e o mercado não se desloca, né? Então ali o player também pode estar o quê? Absorvendo, né? Ele pode estar absorvendo, ele entendendo que o preço chegou num nível ali que já está barato, né? E que ele está esperando níveis mais altos. Então o que acontece? Ele vai absorvendo, a quem vai agredindo na venda, ele vai absorvendo todas essas vendas, né? Ele vai colocando ordens aos poucos ali no booking, né? Não coloca muito também para não assustar. E aí ele vai consumindo daqueles players que vão agredindo. Então o que a gente tem que fazer é o quê? Tentar identificar qual que é o lado que o big player está, né? Se ele está de fato absorvendo ou se ele está tentando
empurrar o mercado. E analisando o esforço versus resultado, eu falei que o esforço é referente ao volume, né? O resultado é referente ao tanto que o preço se deslocou. Então, como o player ele atua fortemente no mercado, ele acaba deixando algumas pistas, né? E você analisando essa questão do esforço que foi injetado ali, a gente consegue verificar se o player está o quê? Possivelmente comprando, ou absorvendo, né? Ou possivelmente impulsionando o mercado, tá? Antes de tudo, eu vou apresentar os volumes que nós temos aonde? Temos no mercado. Aí nós temos o volume em quantidade. O volume em quantidade, ele basicamente está medindo o quê? Quantos contratos estão sendo negociados, né? No caso dos mercados futuros. Agora, se você for trabalhar com o mercado à vista, né? Com as ações, aí, o volume em quantidade está relacionado a quantas ações que foram negociadas ali no tempo. Já o volume financeiro, como o próprio nome diz, é o volume, ou seja, financeiramente, quanto que rodou, teve de dinheiro ali naquela negociação durante aquele período. E o volume de negócios já é o quê? Quantos negócios que foram realizados, tá? É diferente do quantidade de contratos, tá? Ali negócios são negócios mesmo. Então, é o negócio entre um player e outro. Então, às vezes o player ali negociou 10 contratos com esses 10 contratos com 5 outros players, né? Cada player desse lá com em média 2 contratos. Então teve o quê? Teve 5 negócios ali, tá? Então essa é a diferença básica. Temos também o volume em ticks, né? Só que esse volume em ticks é mais para mercados descentralizados, como o Forex, onde você não tem o quê? A negociação direta ali do ativo, né? No caso do Forex, o par de moedas. Então, o volume de tick, ele mede o quê? A quantidade que o preço vai para cima e para baixo. Então, ele deu andou um tick para cima, ele insere ali um volume, um tick para baixo, mais um. Então, ele mede também a atividade dessa forma, beleza? Vou mostrar aqui primeiro, né, esses 3 volumes, que é o que a gente tem no Profit. A gente não tem o volume em ticks, pelo menos eu desconheço, e mostrar para vocês. Em seguida, vou fazer uma apresentaçãozinha ali também, bem bacana, referente à lei do esforço e resultado. Vamos nessa? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, eu trouxe aqui para vocês os 3 tipos de volume. Esse aqui é o volume e quantidade. Aqui o volume financeiro, deixa eu até ocultar aqui o preço, só para deixar os volumes aqui para vocês. Então, esses são o que? São os 3 tipos de volume. Aqui o volume quantidade, que é expresso o que? Quantidade de contratos, aqui a gente está falando do índice futuro. Então, por exemplo, essa barra aqui, ó, teve 76.250 contratos negociados nessa barra. Agora, se eu ver a mesma barra no volume financeiro, aqui a gente tem o quê? 1,7 bilhões de reais negociados somente nessa barra. Agora, se eu ver em negócios, aqui teve o quê? 20.777 negócios nessa barra. Então, você pode utilizar o quê? Qualquer um desses 3 volumes, tá? Qual que eu gosto de utilizar? Eu utilizo muito mais o volume e quantidade, que eu tenho uma ideia de quantos contratos, quantas ações que foram negociadas. A relação entre o volume e quantidade e o volume financeiro, pessoal, é muito mais próxima, tá? Eu digo não próxima em unidade, né? Porque aqui vai ser, você vai ver a negociação, a unidade aqui, né? É em reais, né? Valores monetários. Mas, proporcionalmente, eles são muito próximos, diferente no negócios, né? Um negócio ali pode rolar em uma negociação, rolar ali um volume financeiro de 100 mil reais, e outro negócio pode ter uma negociação de 500 mil reais, né? Então você tem essas nuances, essas diferenças. No geral não dá tanta diferença, né? Mas você pode ter algo nesse sentido. Vou fazer aqui uma apresentaçãozinha rápida para vocês, que é o quê? A lei do esforço versus resultado, segundo o método de Wyckoff, pessoal. Então vamos lá. A lei do esforço e resultado, pessoal, ele está o quê? Relacionado a um esforço, né? Esse esforço está relacionado diretamente ao volume, e esse volume, a partir desse volume empregado, ou seja, o combustível empregado, nós vamos ter um resultado. E esse resultado, pessoal, é justamente o que? A ação do preço, né? O price action, ou seja, como é que foi o deslocamento do preço? O preço foi direto, ele foi direto e voltou, né? E como é que ele teve o seu comportamento? E o price action, pessoal, ele está diretamente ligado ao quê?
ao volume, né? Muita gente fala assim, o Wyckoff é só volume. Não, pessoal, o método de Wyckoff, a ação do preço é fundamental também, é importantíssima. Só que a ação do preço, ele tem que ser o quê? Validado pelo volume, né? O volume aqui é a pedra, tanto o price action quanto o volume é o que? A pedra fundamental do método Wyckoff, beleza, pessoal? Então, muita gente confunde, né? Pensa, não, só tá olhando o volume, só olha o volume separado, esquece o restante, uma barra ou outra. Não, a ação do preço é importantíssima. Até no próprio livro do Wyckoff, ele falava, né, que o principal de tudo é a ação do preço. Em seguida, a gente precisa do volume para confirmar o que? Aquela ação do preço, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho, pessoal, agora de harmonia e anomalia. Então, quando a gente tem uma harmonia, por exemplo, veja bem aqui, nós temos essas barras, o preço está em cima e embaixo é o volume. Veja o seguinte, veja essa barra, pessoal, veja o volume delas, ó. Isso aqui é um volume que está acima da média, a barra está com spread acima da média. Veja agora essa segunda barra, nós vemos o quê? Vemos uma barra estreita, pequena, né, e um volume baixo, ou seja, veja que aqui nós estamos tendo uma harmonia. Tivemos uma barra uma barra ampla, né, com volume significativo, e uma barra pequena com outro volume significativo. Agora nós temos o quê? Essa terceira barra. Perceba o seguinte, temos aqui uma barra média e um volume acima da média, mas veja bem, veja que essa barra aqui, ela é um martelinho, né, pessoal? Ou seja, uma shooting star, uma estrela cadente. Veja que a barra se negociou lá em cima e depois voltou. Então, isso aqui está sendo o quê? Ainda harmônico. Então, veja que a gente não olha apenas a amplitude da barra, né, o spread da barra. A gente também olha como é que foi a ação do preço durante essa barra. Veja agora, temos uma outra barra ali, mediana também, com volume significativo. Temos agora uma barra com uma amplitude maior e com corpo pequeno, né? Temos uma longa sombra mostrando um volume excessivo. Ainda estamos o que? Em harmonia. E agora temos o que? Essa barra pequena com um volume pequeno. Em seguida, temos uma barra ampla, né? Com um volume também bom ali para mais ou menos na média dessas últimas barras. Temos uma outra forma, pessoal, da gente também ler o quê? Ler como é que o preço está se deslocando. Então aqui nós temos o cálculo, né? A gente vai ver aqui o volume do swing, né? Pelo volume do swing a gente consegue ver se também está em harmonia ou não. Aqui nós temos o que? O preço do swing. Então temos o que? Essas primeiras aqui, pessoal, é o volume que vão sendo somados na pernada, né? Já essa daqui é o quanto que o preço vai se deslocando. Então perceba o seguinte, o preço naquela alta, baixa, alta, em seguida tem mais um recuo e por fim mais uma alta. Vamos ver como é que o volume se comporta. Veja que, vamos voltar aqui, veja que temos o que? Esse deslocamento de preço, ó, o preço se deslocou com esse volume. Veja o que? Que esse deslocamento aqui, ó, ele é um pouquinho menor, né, um pouco menor, e o volume também está um pouquinho menor. Então temos o que? Uma harmonia no movimento. E por fim nós temos um grande deslocamento de preço com um volume também significativo, tá? Então aqui nós temos um movimento harmônico, tá bom, pessoal? Até nos recuos aqui está harmônico os volumes, tá bom? Agora vamos para anomalias. Como é que seriam essas anomalias, pessoal? Vamos pegar primeiro barra a barra, como nós fizemos na harmonia. Veja primeiro essa barra, temos uma barra ali pequena, um volume pequeno, e agora olha essa outra barra, pessoal, uma barra mais ou menos do mesmo tamanho, né, e o volume bem excessivo. Essa aqui o volume era pequeno, ó, e era um dojizinho ainda, ou seja, o preço deslocou embaixo, deslocou em cima e terminou no meio, né, próximo do ponto de abertura. Já essa outra barra é uma barra pequena com volume bastante excessivo. Então aqui nós temos claramente o que? Uma anomalia, ou seja, o preço está subindo, mas está encontrando o que? Oferta. E agora vamos ver como é que seria essa anomalia no swing. Veja bem, pessoal, veja esse deslocamento de preço e esse deslocamento de preço, ó, praticamente o mesmo deslocamento de preço. Aqui nessas ondas aqui do preço, a gente vê que estão mais ou menos o quê? No mesmo nível. Agora, olha o volume, pessoal. Veja que tivemos um esforço muito maior para o preço se deslocar aqui do que o preço se deslocar aqui. Veja que foi injetado muito mais combustível. Aqui nós temos
claramente o quê? Uma anomalia, né? Mostrando aqui onde a importância da gente verificar o quê? O esforço que o mercado está tendo com o resultado. Em seguida, o mercado continuou. Ó, justamente essas ondas que a gente tinha que observar, tanto do volume quanto do preço. Estamos aqui no gráfico do índice futuro, tá, pessoal? Então aqui a gente está aqui com esse indicador aqui que é nativo da plataforma, que é o Coin Waze Wave, e temos o Coin Price Wave. Qual que é a diferença, pessoal? O Waze Wave aqui, ele está representando o quê? A soma dos volumes no swing. Já o Price Wave, ele está mostrando o quê? Quanto que o preço está se deslocando o quê? Com esse volume. Basicamente, é isso que ele está formando para a gente. Veja bem, pessoal, vejam essas barras aqui, ó. Olha o deslocamento de preço que nós temos aqui, ó. Ou seja, é a partir daqui até aqui, mais ou menos, ó, ele andou 225 pontos, que é o que nós temos aqui em torno disso, né, ó, 255 pontos. Veja o volume. Agora veja o próximo deslocamento, ó, teve um deslocamento muito maior, com um volume o quê? Ó, um volume abaixo ainda o quê? Desse outro swing. Então isso aqui caracteriza para a gente o quê? Que aqui de fato nós tivemos o quê? Uma absorção, tá? A gente já pode verificar aqui atrás, ó, olha esse volume, esse deslocamento, é um volume menor, proporcional. Agora, essa daqui chamou a atenção e foi justamente o momento onde o mercado veio fazer o quê? Ele veio descansar para dar continuidade na sua alta. Vamos procurar mais exemplos? Olha esse exemplo aqui, pessoal. Ó, veja a partir daqui, ó o preço aqui praticamente não se desloca. Olha o combustível que foi empregado aqui, pessoal. E aí, em seguida, você tem o quê? O mercado se deslocando um pouquinho mais com um volume bastante excessivo. Mas anteriormente, pessoal, veja que esse mesmo volume, ó, nesse nível aqui, ó, olha o tanto que ele tinha deslocado, né? Ele deslocou daqui para cá. Então, isso aqui, quando você vê aqui a barra, ó, ele ficou o tempo todo aqui no mesmo nível de preço, isso aqui mostra uma absorção. Ele não reverteu logo em seguida, né? Ele veio para cima. E só depois nós tivemos o quê? O preço embaixo. Aqui, mais uma vez, nós tivemos uma absorção aqui, ó. O preço não se deslocava, mas continuou o quê? Consumindo volume, pessoal. Isso aqui normalmente é o Big Player, tá? O Big Player que ele vem atuando passivamente, beleza? Vamos ver um exemplo no dólar. Aqui no dólar, pessoal, veja bem, ó. Nós temos aqui, ó, o preço nesse nível aqui, ó. Perceba que o preço praticamente não teve nenhum deslocamento, mas ó, o volume consumido, pessoal, o volume consumido foi maior do que esse volume aqui, ó. E aqui tivemos um deslocamento muito mais significativo. Isso mostra o seguinte, que o mercado, ele teve o quê? Um nível de absorção, mas também, não só essa questão do player estar absorvendo, mas também verificando o quê? Que não tem oferta o quê? Para jogar o mercado para baixo, né? Então vocês têm que lembrar que é o quê? A oferta e demanda é sempre uma briga de forças, né? A oferta empurrando para baixo, né? Aqui os players agredindo na venda, os players agredindo na compra, né? Então, nesse nível aqui, ó, você teve negociação, só que você teve pouca pressão de venda, né? E o preço não se deslocou. Ou seja, a demanda que teve aqui foi suficiente para o quê? Para absorver toda essa pequena demanda que nós tivemos aqui. Se a gente inserir aqui o nosso indicador, pessoal, que nós deixamos disponível lá para vocês na loja da Nelogica, podemos verificar aqui que nós tivemos o quê? Um volume muito fraco aqui, ó. Veja aqui, ó. Olha essas barrinhas azuis aqui, ó. Isso aqui mostra o quê? Pouca atividade profissional, né? Pouca atividade profissional. Nós temos uma onda de volume que ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo vai consumindo todo esse volume e é um volume maior do que essa pernada, né? E essa pernada conseguiu provocar esse deslocamento. Já esse volume aqui não provocou nenhum deslocamento. Então isso aqui mostrou o quê? Que o Big Player ele estava meio que ausente ou consumindo ali levemente algumas agressões de venda, né? Absorvendo alguma oferta. Só que o quê? Não teve oferta para jogar mais o mercado para baixo. Mesmo após essa puxada para baixo, ó, não teve o quê? Continuidade para o mercado jogar para baixo. Então, se não tem mais oferta, aí o Big Player, o que ele fez? Joga o mercado
para cima. Podemos observar mais uma absorção aqui, pessoal. Veja o seguinte, ó, olha o preço aqui, ó, o tanto que ele se deslocou aqui, foi o mesmo que ele se deslocou aqui. Mas o volume empregado aqui, ó, daqui até aqui, foi muito maior do que o empregado aqui, pessoal. Ou seja, tendo o mesmo deslocamento com volumes diferentes, né? Então isso aqui mostra que aqui começou a absorção e aqui começou a fazer o quê? Quando você tem essa diferença, você tem a demanda secando nesses níveis, né? Ou seja, diminuindo cada vez mais. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, vamos ver aqui diretamente no volume, ó. Veja o seguinte, está vendo essa barra vermelha aqui, ó? Olha o volume dela, né? E esse volume aqui, pessoal, é bem próximo, mais ou menos próximo dessa outra barra aqui. E veja o tanto que essa barra, pessoal, é maior, ó. Essa barra aqui é uma barra de quase 23 pontos e essa barra aqui é apenas 10 pontos, ou seja, uma barra metade dessa daqui. Isso aqui mostra o que? Uma anomalia, né? Ou seja, uma anomalia grande, mostrando que essa barra aqui você teve uma negociação muito maior, só que foi o seguinte, o que foi consumido aqui de demanda, pessoal, não foi o suficiente para o quê? Para fazer o mercado reverter, né? Então, nesse nível aqui, o Big Player estava o quê? Estava de fato vendendo, porque a gente sempre vai verificar depois o quê? Qual que é o resultado, né? O preço continuou caindo. Agora, entre essas duas barras aqui, pessoal, nós vemos também uma certa anomalia para o quê? Para essa barra. Por quê? Olha o tamanho dessa barra, né? Ainda um long leg doji de 15 pontos, essa aqui quase 23 pontos, e o volume, ó, apesar de ter sido roxo, né? O volume, ele é o quê? Menos da metade, né? Então aqui mostra mais uma vez o quê? Uma anomalia de preço, beleza? Ó, essa barra aqui, ó, é uma barra que ela não é tão ampla, até essa outra barra aqui, ó, que é mais ampla que ela, teve um volume menor do que essa. Isso aqui é o quê? É a oferta, né? Quando você vê uma barra para cima e o volume muito grande, não é só demanda, você também tem oferta aqui no mercado. Oferta tentando jogar o mercado para baixo. Só que foi o quê? Foi absorvida, né? Então, o mercado foi para baixo depois, né? Mas nesse nível tentaram ainda jogar, só que não. Isso mostrou o quê? Que o mercado não estava pronto. Tanto que ele veio o quê? Testar esses níveis superiores, né? Quando chega nesses níveis superiores, não tem o que? Não tem demanda para dar continuidade. Vamos verificar aqui, pessoal, mais uma vez, ó. Vamos comparar essas duas barras, pessoal. Ó, essa barra aqui tem 309 pontos e essa outra barra tem 433 pontos, ou seja, uma diferença aí não tão significativa. Mas olha a diferença de volume, pessoal. Isso aqui mostrou o seguinte, mostrou que teve demanda, mas também teve muita oferta. Só que o preço ficou o quê? Trabalhando nesses níveis, né? Com barras com volumes significativos. Só que é o seguinte, a demanda foi maior do que a oferta. Por quê? Mesmo com esse volume aqui, tentando jogar o mercado para baixo, a demanda foi absorvida. Veja que o preço depois ele rompe esses níveis e vem o que? Vem testar novamente. Bom, pessoal, então apresentamos aqui para vocês a lei do esforço versus resultado, né? Vimos ali que é mais, assim, a gente consegue identificar melhor, né? Vendo o volume dos swings, né? Das pernadas, né? Das pernadas de alta, das pernadas de baixa e vendo o volume negociado através ali do Waze Wave. Então, dessa forma a gente conseguiu identificar o quê? Algumas anomalias, né? E também algumas harmonias. O que a gente tem que identificar melhor, pessoal, é aquelas situações mais extremas. As situações mais extremas é onde normalmente o Big Player está atuando, onde é que o Smart Money está atuando. Então, eu sugiro que vocês olhem o que? Esses níveis, tá? Esses níveis para vocês poderem o que? Identificar as regiões. Porque em regiões de oferta e demandas relevantes é onde nós vamos observar, procurar observar essas anomalias, tá bom, pessoal? Então, quando você identifica essas anomalias, pode ser o quê? Um bom sinal de entrada, tanto na compra
quanto na venda, tá? Pessoal, então aqui nós fechamos o quê? As leis do método Wyckoff. Então já vimos o quê? A primeira lei, que foi a lei da oferta e demanda, vimos a lei da causa e efeito e a lei do esforço versus resultado. Agora, nos próximos vídeos referente ao método Wyckoff, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver outras aplicabilidades utilizando essas três leis, tá? Tudo é baseado nessas três leis. Nós vamos ver trabalhar também com as barras climáticas e como elas são importantes, tá? Principalmente para demarcar regiões onde os players estão atuando, porque a gente pensa o seguinte, o player, ele atua em níveis de preço, pessoal. Então, quando ele chega num certo nível de preço, então vamos supor ali que está trabalhando uma ação, ele entende ali que o nível de R$30 é barato e o nível de R$40 é caro. Então, quando o preço vai começando a chegar em nível de R$30, ele começa a atuar de alguma forma absorvendo, né? Absorvendo porque ele está entendendo que o preço está barato. Da mesma forma, quando o preço vai chegando naquele nível de 40 que ele entendia que o preço era caro, ele começa a também absorver na ponta da venda, né? Começa a realizar mais as suas posições, começam até a virar a mão na venda quando vai chegando o quê? Nesses níveis de absorção. A gente ainda vai falar também um pouquinho sobre anatomia, tá? Anatomia de acumulação e distribuição. O método Wyckoff, ele é muito poderoso para você identificar o quê? Os melhores pontos de entradas, né? Tentar identificar para que lado que o preço vai se deslocar quando ele está fazendo o quê? Criando uma causa. Então é isso aí. Se inscreve no canal se você curtiu esse vídeo, já dá aquele like maroto. Comenta aí, pessoal, se você utiliza, né, o esforço, essa análise do esforço e resultado para você fazer as suas entradas e compartilhe com os seus amigos esse vídeo, pessoal, que vocês vão estar ajudando imensamente o nosso canal, beleza? Então é isso aí, para mim foi um grande prazer e espero vocês no próximo vídeo.